Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 9 de fevereiro de 2026, o meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, o cachorrinho mais famoso dessa podosfera, o Sr. Nick, junto com a Sandra Maia. Olá, meu povo, hoje Nick fará uma participação especial porque ele está atacado e fala a palavra gravar, ele começa a dar chilique, dar o show dele. Então, vamos que vamos. Ok, é isso aí. E, juntamente conosco também, ele, o mais novo contratado, o menino editor, o menino ciclista, o menino que vai pra Olinda, Sr. Thiago Miro. Olá, querido ouvinte. Eu já passei por isso também, Sandra. Eu tinha uma cachorra que ela já partiu, né? Mas enquanto viva, geralmente quando eu tava gravando, ela decidia sentir fome. Ela pegava a panelinha dela e começava a bater na grade como um presidiário. Nick dá tapa assim, ó, e vira, joga longe. Assim, mesmo que ele não esteja com fome, ele só não gosta de passar e ver que tá vazia. Fica possesso. Ok, é isso aí. E aí, meu povo, bora atualizar? Bora! Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, meu povo, trazer aqui uma pequena atualização do caso, do caos que aconteceu entre menino Roberto e menina Tayene. Vocês lembram que nós comentamos no episódio passado sobre a questão do rapaz que se perdeu no Pico do Paraná, né, tal. Sim. Aí o que eu fiz? Eu juntei diversas matérias à parte, porque eu ouvi um podcast que me trouxe uma opinião, e aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi traçar uma linha do tempo com alguns fatos que aconteceram, e aí eu vou trazer a opinião desse podcast, inclusive eu vou falar que podcast que é, e trazer uma outra visão e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. A cronologia é que teve o início da subida no fim de 2025, onde o Robertinho e a Tayene eles se conheceram no centro de Curitiba, eles se encontraram algumas vezes antes de planejar essa viagem. No dia 31 de dezembro, eles começaram a subir o Pico do Paraná, né? Para poder passar a virada do ano. A versão da Tayene, ela revelou que ela subiu com segundas intenções, inclusive levando 8 camisinhas na mochila. Segundo ela também, eles dormiram nus para se aquecer, mas segundo ela também não rolou nada e a experiência, nas palavras dela, foi totalmente bruxante devido à falta de atitude dele. O desaparecimento que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2026, então na manhã do dia 1º eles iniciaram a descida, e o Roberto ele começou a se sentir mal na caminhada e começou a caminhar mais lentamente. A Tayene, ela alegando divergência de ritmo e estilo de vida, ela decidiu seguir em frente e deixar o Robertinho, o menino Roberto para trás. Menino porque tem um pouco mais de 20 e poucos anos aí. Na tarde do dia 1º, Roberto erra o caminho e se perde na mata. As buscas começam oficialmente por volta da 1h45, mobilizando os bombeiros e o grupo de operações do socorro tático, o Ghost. O resgate foi acabar acontecendo no dia 5 de janeiro, 5 dias que ele ficou desaparecido na mata. O Roberto conseguiu caminhar cerca de uns 20 quilômetros até a chegada, bastante debilitado, em uma fazenda na localidade de Cacatu, em Antonina. Ele pede socorro, é resgatado com vida, gerando comoção nacional, que a gente viu o que aconteceu nas redes sociais. E aí tem uma certa virada judicial ali em meados de janeiro. No próprio dia 8 de janeiro, inicialmente a Polícia Civil chega a arquivar o caso, dizendo que não havia crime imediato. Mas no dia 15 de janeiro, o Ministério Público do Paraná discorda da polícia e denuncia a Tayene por omissão de socorro, e o pedido do MP, ele pede que ela pague as indenizações, que somam cerca de 13 mil reais, parte que pro Roberto ressarcir o corpo de bombeiros por essa operação de resgate, além da prestação de serviços comunitários, né? Aí existe uma certa guerra de versões
que foram atualizadas recentemente, agora em fevereiro de 2026. No início de fevereiro, a Tayane foi às redes sociais e à imprensa para dar a sua versão sem filtros. Ela alega que Roberto mentiu em podcasts. Ela fez essa declaração viral sobre as 8 camisinhas e a frustração sexual. No dia 4 de fevereiro, um fato mais recente, a polícia concluiu a perícia nos celulares de ambos. Os investigadores analisaram as mensagens e vídeos para confrontar as versões de abandono versus o acordo para eles descerem separados, e o caso segue agora nas mãos da justiça para decidir sobre se existe uma punição ou não. Com base em tudo isso que eu falei, o podcast AmauriCast, ele trouxe uma versão interessante e completamente diferente daquilo que eu e o Thiago falamos no episódio passado. Eles trouxeram uma questão que é o seguinte, de que o Roberto ele teria se perdido de forma praticamente proposital, e inclusive eles falam bastante coisa, mas o ponto central em si que eles falaram é o quesito do machismo. Que, tipo assim, estão atacando bastante a menina e tal. Ela é uma menina que tem um estilo de vida mais livre em si. É uma pessoa que tem a própria... Como que eu posso dizer? De forma mais tranquila. Tipo assim, ela leva a vida mais do jeito dela. E o Roberto, aparentemente, tá levando toda a situação pós, né? Parece que ele tá levando bem a situação com social media, com pessoas que estão dizendo pra ele o que ele tem a dizer. E aí um ponto que eles colocaram que é interessante, que é o seguinte. Parece que o fato de ele tá ganhando dinheiro com isso, também faz com que gere um ponto de normalização olha, tá vendo? Mulher que é assim mais livre, realmente tá tudo errada, é errado. Um ponto bem mais, pensando mais no caso moralista mesmo da coisa. Eu confesso que eu não sei, eu não tenho muita opinião. Depois disso, assim, eu fiquei realmente refletindo mais o quesito. Não sei se eu mudei de opinião ou não, mas eu confesso que, assim, foi um ponto interessante. E aí, um outro quesito que eles colocaram é o seguinte. Quando se fala, assim, se dá arma, principalmente pros Red Pill da vida, talvez usarem isso como alavanca, como discurso. Ó, tá vendo? Mulher, quando não é submissa, ela faz isso com o homem, ela abandona o homem pra morrer, entendeu? Então, tipo assim, aí eu queria ouvir de vocês. A Sandra, não sei se tá a par do caso, tudo, e aí quer comentar, se vocês querem comentar, eu abro pra gente ir discutindo e conversando. Eu não sei se eu concordaria com o que você relatou, que eu vi no podcast, porque pra mim, toda a repercussão desse caso, ela só ocorreu por conta daquela primeira entrevista que ela deu pra uma TV do Paraná, sendo uma pessoa terrível, né? Totalmente nem aí pra caso o cara morresse. Porque, independente da personalidade dela, se naquela primeira entrevista ela tivesse preocupada com o cara que se perdeu, nada disso teria acontecido, toda essa repercussão. Eu concordo com isso. Eu acho que o start da comoção pública foi aí, porque ela chegou, não vou negar, ela chegou a ser debochada. Mas eu acho que assim, ela é uma menina jovem e eu acho que ela não pensou que fosse durar tantos dias. Eu acho que ela pensou que dali a pouco ele ia descer e ia ficar tudo bem. Acho que é por isso que ela foi tão tô nem aí, sabe? Acho que ela não calculou o risco, a demora, sabe? Eu acho que ela realmente, porque ela é muito jovem, eu acho que ela realmente pensou assim, daqui a pouco ele tá descendo aí, esse povo fazendo todo esse escândalo. Eu acho, foi mais ou menos isso que passou na cabeça dela. Mas eu tenho alguns pontos. O primeiro, sim, é machismo. É realmente machismo. Porque eu não tenho informações especiais, mas pelo que está na mídia é o seguinte. Eles não eram íntimos. O povo falou, onde já se viu uma amiga deixar uma amiga. Eles não eram íntimos. Pelo que eu entendi, eles estavam se falando, trocando, e como ela mesma disse lá sobre as camisinhas, sabe, resolveram sair. Eu acho que ela não tem responsabilidade sobre as decisões dele. Se ele não tem preparo físico, se ele não tem conhecimento sobre o esporte e resolveu ir, acho que a responsabilidade é toda dele, não dela. Ela não tem que ter responsabilidade em relação a ele. Aí depois, então tem esse ponto também. E você jogar a responsabilidade de cuidar de um homem adulto em cima de uma mulher é machismo. Isso é machismo. Mulher não tem que ficar sendo babá de macho. Outra questão é que
Porque para mim são várias questões aí. Outra questão é que me falaram, não, mas quando você sobe assim, se a sua vida... A regra se a sua vida não estiver em risco, não só a regra penal, sim, é assim, se você não estiver em risco, você deve prestar o socorro. Assim, é só ela que estava lá, porque até onde dizem, um monte de gente desceu. E se ninguém parou para prestar socorro, é porque aparentemente ele não precisava de socorro. Você concorda comigo? Porque eles não estavam só os dois. Faz sentido. Eles não estavam só os dois. A primeira história que ela contou, eles encontraram mais 3 pessoas, mais um grupo, né, de 3 pessoas, em que ela passou à frente desse grupo, mais uma pessoa desse outro grupo de 3 ficou com o cara. E ela só veio perceber que ele estava perdido quando ele já estava no acampamento. Miro, não ficou com o cara, porque senão ele estava com essas 3 pessoas. Ele perdeu. Então essas 3 pessoas posteriores também não ficaram com o cara. E se ninguém ficou com o cara, é porque o cara não, aparentemente, para uma pessoa normal, ele não estava precisando de socorro. Então, porque ela é especial, ela tem um poder secreto que ninguém mais tem, que ela ia adivinhar que o cara precisava de socorro, e isso cabe somente a ela. Isso porque a história que ela tinha contado, né, ela avançou com 2 dessas 3 pessoas e uma pessoa tinha ficado com o cara. E aí depois o outro cara deixou o outro pra trás. E eu vi isso, um dos bombeiros que estava participando do resgate contou essa história, e que a história de todo mundo batia, sabe, com o que ela estava contando. Então, mas o meu ponto, Miro, não é esse. O meu ponto é que ela desceu, deixou o cara lá com outro cara. Justamente, eu tô concordando. Desceu. Ele realmente não precisava de socorro. 3 pessoas vieram depois, ficaram com ele e também desceram. Quer dizer, só aí são de 2 a 5 pessoas que não identificaram que ele precisava de socorro. Por que só ela tem que ser processada por omissão de socorro? Sim. Esses outros não? Esses que passaram por ele também não? Sim. Então, assim, é uma coisa estranha. Porque quando a gente fala sobre direito, sobre crime, sobre isso e aquilo, você leva em consideração uma pessoa mediana, uma pessoa que é comum. Nem os que têm problemas de cognição, nem os que são superdotados em alguma questão. Você leva tudo que é perceptível para uma pessoa comum é perceptível provavelmente para todo mundo, entendeu? Então, se ela não percebeu, ela deixou ele lá. Agora, os outros também, ninguém parou para tanto que ele se perdeu, entendeu? Não é responsabilidade dela, então. Ou é de todo mundo, ou não é de ninguém. Sentido. Ou todo mundo se omitiu no socorro, ou ninguém se omitiu no socorro porque ele não aparentava precisar de socorro. E tanto ele não precisava de socorro que ele andou por 20 quilômetros. Embora tenha se perdido e tudo mais, ele andou por 20 quilômetros. Ele não morreu estatelado. Ele não precisava, então, de socorro médico, ele não precisava de nada. Ele estava provavelmente cansado. E podia até estar com enjoo, estar com uma pressão baixa, alguma coisa assim. Mas o fato é que, você entendeu? Todo mundo deixou ele e ele andou 20 quilômetros por 5 dias. Uma pessoa que precisa de socorro não sobrevive 5 dias na mata. Exatamente. Eu não tô querendo ser insensível, que nem a menina. Eu só estou colocando fato. Não, sim. Não, mas tá certo. É pra isso que a gente tá aqui. Não, eu concordo. E justamente o meu ponto é que, assim, o único problema dessa história foi a forma completamente insensível que ela deu aquela primeira entrevista. Que deu a entender... Que deu a entender que ela ou teria matado e deixado o cara lá, ou deixou o cara lá. Nossa, eu vi comentários falando isso. Foi aquela primeira entrevista que parecia isso. Mas, assim, teve um outro ponto também. Quando eu fui tentar ver quem era a Tayene, eu fui buscar no Instagram e eu cheguei em um perfil muito antigo, de coisa de 5, 6 anos atrás. E era um perfil expondo a Tayene, com coisas assim, com print screen, com comentários, dizendo coisas sobre a Tayene, que eu não vou reproduzir aqui porque eu não sei se é verdade ou não. Agora entra aquele momento que eu vou reproduzir para vocês, mas o nosso querido ouvinte não vai escutar. Então, assim, voltando aqui, ó, depois da musiquinha de elevador, então, assim, eu não sei até onde é verdade, até onde é mentira. Quem quiser, procura aí, provavelmente vai achar o perfil, vai achar das coisas que eu comentei em off aqui pro pessoal, e aí eu abro para vocês falarem. Então, e só um último ponto que eu queria falar, que até vou enfiar outras coisas no meio, porque é um ponto que realmente tá me deixando há muito tempo, mas essa semana, esses últimos dias principalmente, me deixou muito nervosa.
a comoção social às vezes atrapalha muito. Às vezes é bom porque junta mutirão e tudo mais, mas atrapalha muito. Por quê? A Polícia Civil fechou o caso, que não tinha crime, que é a minha opinião. Se eu fosse delegada do caso, eu também tinha concluído o inquérito. Não há crime, por todas as razões aqui que eu coloquei para você. O Ministério Público foi lá e denunciou a menina. Só que é interessante que o Ministério Público denuncia ela por omissão de socorro, aparentemente não denunciou os outros, não sei, posso estar enganada, se eu tiver, vocês me corrijam, por favor, mas aparentemente não denunciou os outros, também que estavam lá, só que querem que ele, eu não entendi isso, eles querem que ele pague a indenização dos bombeiros procurar por ele? Ou eles querem que ela pague? Não, que ela pague. Que ela pague a indenização, só que deixa eu te falar uma coisa, bombeiro recebe dinheiro público como salário para quê? Exatamente, assim, só para eu saber, né? Para que vá que eu precise e não tenha dinheiro para ressarcir depois, fica um pouco complicado. Ah, mas eu acho que isso é essa lógica atual neoliberal de que o Estado, ele não só presta um serviço, mas ele tem que ter lucro com o serviço prestado, né? Exatamente isso, entendeu? Só que não, né? Eles estão lá exatamente para isso, para fazer busca. Independente de eu ser um idiota que me enfio onde não sei andar, eles estão lá para isso, né? No entanto, mas o que eu queria chegar é o seguinte, tudo isso, a denúncia do Ministério Público, toda essa malhação de Judas aí, tudo aconteceu por causa da comoção pública, em torno de um caso específico, gera tudo isso. É igual, agora eu vou trazer uma outra questão só para eu pontuar o que eu quero em relação à comoção pública, como eu acho problemática. O caso do cão-orelha. Já me mandaram, por exemplo, uma amiga minha, que eu gosto muito e que é protetora de animais e tudo mais, já me mandou um abaixo-assinado para assinar para diminuir a maioridade penal. Veja como as coisas se misturam. Sim. A comoção pública, por causa do caso, já sendo usada, instrumentalizada para se modificar uma questão do código do ECA, questões penais, sem nenhum debate, simplesmente por emoção. Foi uma coisa horrível, foi uma coisa triste, espero que sejam punidos todos que fizeram. Outra coisa, malharam os meninos, mas acabaram com a raça dos meninos, puseram foto, expuseram o nome dos adolescentes, fizeram acontecer, arregaçaram, lincharam. Aí agora, depois das investigações, aparentemente foi um deles que fez, e 5 meninos foram parar na roda, sabe? E aparentemente foi um deles que fez. Aí falaram que o cachorro aqui, aparentemente também o cachorro foi torturado, sim, mas não as atrocidades que chegou pelo menos aos meus ouvidos, você entendeu? Porque chegou até que o cachorro tinha sido sodomizado, esfaqueado, não sei, e aparentemente também não que não tenha sido crueldade, mas até crueldade tem graduações, né? A gente tem que ser muito frio na hora de calcular esse tipo de coisa. Por mais que a gente sinta, porque, nossa, sabe, eu não gosto nem que grite com o Nick. Eu grito com o Nick, mas eu não gosto que grite com o Nick, porque o Nick não gosta que grite. Você não vai chegar na minha casa e gritar com meu cachorro, caralho. Não vai fazer isso. Então, assim, porque é a casa dele, né? Então, assim, claro que eu sinto muito, mas o problema é a comoção. E eu tenho falado sobre isso desde a época, que agora já vai misturar política também com meio mas desde a época que o Lula foi preso, que eu falava no Facebook, falava, gente, essa comoção vai problematizar o julgamento. E foi o que aconteceu, sabe? O clamor popular, aí não só confirmaram, mas quiseram ficar bonito na foto, aumentaram a pena do Moro, que já era uma sentença problemática, que já era um caso problemático, questão pra gente que estuda direito, questão de competência, e é uma coisa que você nunca vai conseguir explicar para as pessoas, do porquê que o Lula tá solto, entendeu? Então, assim, esse negócio, depois teve também um outro caso, que eu fiquei puta da vida, teve um outro caso de 2 mulheres que mataram o filho de uma delas, acho que tinha 6 anos, um pouco mais, um pouco menos, emascularam o menino, e eu lembro que um dos primeiros a falar que porque era um casal LGBT
e aí querer criminalizar essas questões, foi do Bananinha, sabe, isso já há alguns anos atrás. Então, assim, você denunciar pessoas, atribuir crimes, conjecturar má-fé, fazer todo um estardalhaço porque o caso chamou a atenção das pessoas, é um problema, é um perigo, é um risco. Fazer as coisas no calor do momento, em plena emoção, em plena indignação, acaba fazendo merda. Então, assim, essa denúncia do Ministério Público até agora eu não entendi. Esse pedido de indenização do Ministério Público não entendi, sabe? Eu não entendi foi nada disso aí, mas que tem sim muito de machismo nisso aí, ainda que a moça seja um pouco perturbada, mas que tem um machismo aí, como se ela tivesse obrigação de cuidar dele, tem, como se ele não tivesse ingerência sobre a própria vida, sobre as próprias decisões, sobre o que fez, como se eles estivessem sozinhos, como se ela tivesse armado ele ir lá pra cima e passado mal, sabe, como se tudo tivesse sido uma grande arquitetura, um plano maligno dela. Vai merda. Ok, é isso aí. Senhor Thiago Miro, quer comentar algo mais? Não, nada a adicionar. Ok, meu povo. E aí, bora comentar? Bora! Chegando aqui na nossa sessão principal, senhor Thiago Miro, traga-nos a sua matéria. Bom, eu quero começar então com uma notícia bem importante dessa semana e que tem até a ver com algo que rolou aqui na minha casa. E mudou decisões da minha esposa. Caramba. A Anvisa emite um alerta para uso de canetas emagrecedoras sem acompanhamento médico. Por quê? Caramba. Tivemos no Reino Unido 19 casos de mortes associados ao uso dessas canetas. E aí, Meu Deus. é interessante pra gente falar sobre isso, né? Porque essas canetas emagrecedoras, né? Mounjaro da vida, Ozempic, elas são realmente algo revolucionário. Sim. E eu já vi vídeos, né? E conteúdo de pessoas especializadas, né? Pessoal da nutrição, da farmácia, falando que é realmente um mundo ser conhecido com antes e depois do Ozempic da vida. Porque foi um medicamento desenvolvido para tratamento de diabetes, mas perceberam que os pacientes nos testes estavam perdendo massivamente peso, né? E acabaram vendo uma fonte de dinheiro infinito praticamente aí, e algo realmente para solucionar um problema global, né? É algo realmente incrível. Só que é claro que toda essa comoção ao redor dessas canetas, né, isso fomentou muito o mercado paralelo. Sim. Porque essas canetas é uma medicação bastante cara, que não é produzida no Brasil, ela só vem importada. E no Brasil, você chega a custar mais de R$3.000 uma única dose dessa caneta, né, do Mounjaro da vida. Então, muita gente acaba comprando isso contrabandeado para conseguir por até menos da metade do preço, coisa que aconteceu na minha casa, né? Minha cunhada comprou dessas canetas emagrecedoras, minha esposa estava com ela para poder querer tomar, mas ainda não tinha tomado a decisão de realmente tomar, né? Apesar de elas já estarem com o material em mãos. Uhum. E essa notícia acabou alertando ela de, opa, vamos esperar, não vamos tomar agora. Como é que é a questão da caneta? Sempre que a gente ingere açúcar, o nosso pâncreas libera uma quantidade de insulina no nosso corpo para auxiliar na digestão desse açúcar. E o açúcar é qualquer coisa que tenha glicose, que vai desde o macarrão, arroz, que tem carboidratos. E os carboidratos é o nome bonito para glicose, né? São moléculas de glicose organizadas. E essas canetas, elas liberam esse hormônio que o pâncreas libera para auxiliar na digestão do açúcar, fazendo você inibir o apetite e tal, que é nessa hora onde você realmente perde peso, né? Porque ele inibe bastante o seu apetite, então você vai comer bem menos e acabar perdendo peso por conta disso. E aí, 19 mortes de pancreatite no Reino Unido. Caraca. E tem essa questão de que quando você injeta um tipo de substância no seu corpo, que o seu corpo produz, o seu corpo meio que se acostuma a não precisar produzir aquilo, já que você está
injetando de forma externa. Isso ocorre muito com quem toma testosterona para ir para academia, por exemplo, que uma vez que para de injetar testosterona, seu corpo se acostumou a não produzir mais. Uhum. E aí, isso vai ser investigado, mas é interessante um caso de um pancreatite, que é um problema fatal, ocorrendo associado ao uso dessas canetas. E é interessante porque isso está sendo usado em larguíssima escala mundial. E como é algo que não tem nem 2 anos, 1 ano, talvez, que explodiu o uso disso, a gente Mais vai ou menos ver. isso mesmo. A gente vai ver ainda nessa década muitas consequências ocorrendo por conta desse uso indiscriminado total, principalmente de quem está comprando em mercado paralelo, né? Que não tem real conhecimento da origem daquele medicamento. Sim. E deixa eu perguntar, a dosagem para uso de emagrecimento e diabetes é diferente? Alguém sabe? Eu não sei dizer. Eu não sei as dosagens, mas é diferente, principalmente porque agora você tem a versão usada para diabetes, para tratamento de diabetes, e também a versão usada para emagrecimento. Uhum. Não, eu só queria saber assim, se a pessoa para emagrecer precisa tomar mais vezes ou uma dose mais alta do que uma pessoa que vai fazer o uso para controle de diabetes mesmo. Eu queria saber isso, porque assim... Eu acho que vai depender, Sandra, muito do quanto a pessoa consegue absorver a insulina. Porque, assim, o pouco que eu entendi, inclusive do que o Thiago trouxe, é que essas canetas, esse medicamento, ele auxilia o pâncreas a absorver essa quantidade de açúcar, a produzir a insulina para o corpo absorver. Por isso que é muito usado por pessoas que têm diabetes, entendeu? Não, o medicamento é para diabetes. O efeito colateral do medicamento é o emagrecimento. Era a inibição do exatamente. apetite que causava emagrecimento. Aí ele passou a ser usado para Pelo obesidade. efeito colateral, isso. Do efeito colateral e não pelo que ele foi feito. É por isso que eu queria saber, porque assim, para dar pancreatite, essas pessoas estão usando fora, o que eu não entendi é isso, não sei se essas pessoas estão usando fora para tentar acelerar o emagrecimento, e aí tá dando pancreatite. Eu não sei se essas pessoas estão usando medicamento não aprovado pela Anvisa deles, lá do Reino Unido, que eu não sei o nome, pode ser manipulado, alguma coisa assim. Ou eu não sei se realmente, como os testes foram feitos para diabetes, se usar ele para emagrecimento, a dose altera isso, aquilo, e é por isso que está dando, porque é complicado um medicamento tá dando pancreatite, matando pessoas que, vamos supor que não tivesse esse efeito, não foi feito teste com os diabéticos, sabe? Isso, é uma coisa muito esquisita. Eu tô achando que as pessoas estão exagerando. Pode ser, é bem possível. Não só exagerando, às vezes não só exagerando na dose, mas às vezes assim, um fígado. É fígado? Pâncreas? Não, pâncreas. Um pâncreas saudável, que não tenha diabetes, pâncreas saudável, porque como ele foi testado para o diabetes, ele foi testado no corpo de um diabético. Sim. Como esse medicamento se comportaria num pâncreas, num fígado, num rim, em órgãos de uma pessoa diabética. E aí pessoas que não são diabéticas estão tomando a medicação. Então, talvez seja esse o problema. Não foram feitos testes em pessoas que não precisavam dele. Não, isso foi. Porque realmente ele ele foi desenvolvido como um remédio para diabetes. E nos testes perceberam a perda de peso. E aí já mudaram. Hoje em dia você tem o medicamento com o mesmo princípio ativo sendo usado para perda de peso. O Mounjaro, ele é um medicamento para perda de peso, né? Para tratamento de obesidade. Só que, além de estar sendo consumido em larguíssima escala, ele está sendo tomado indevidamente à torta direito, sem orientação médica. Então, as pessoas conseguem no mercado paralelo por menos da metade do preço e estão tomando sem orientação médica nenhuma, simplesmente receitado pela pessoa que vendeu. Toma uma dose por mês e é isso aí. Só dar uma atualização aqui, hoje, no dia que estamos gravando, dia 9 de fevereiro, acabou de ser aprovado na Câmara dos Deputados, por 337 sim a 19 não, a urgência no projeto que quebra a patente do Mounjaro, a fim de que ele realmente fique mais acessível.
O Foi projeto, produzido no Brasil, né? o projeto é da senadora doutora Eudócia, do PL, obviamente, Alagoas. Que é nada mais, nada menos. Com certeza ela tá muito preocupada com a saúde das pessoas. Sim, porque ela fala que nem o SUS consegue adquirir no valor que é. Mas vê-se que é uma medida bastante populista, porque, sim, você estar acima do peso é um problema. Não é um problema estético, mas é um problema porque arrebenta suas articulações, eu sei, porque, né? Arrebenta suas articulações, você pode ter outro, mesmo que você esteja com seus exames de sangue todos perfeitos. O peso ainda é uma coisa que vai acabar com o teu joelho, acabar com o teu tornozelo. Gente, eu sei, eu já fui bem mais gordinha do que eu tô agora. Realmente, a obesidade mundial realmente é um problema, mas como todas as doenças, porque sim, peso demais é um problema, peso de menos é um problema. Mas como toda a questão de saúde, precisa ter acompanhamento médico, precisa testar medicamentos. Exatamente. Uma coisa que vale para uma pessoa não vale para todo mundo. Não é todo mundo que toma o mesmo antibiótico, nem o mesmo anti-inflamatório. Não é todo mundo. Por que todo mundo vai tomar as mesmas canetas, na mesma quantidade, na mesma dose, com a mesma frequência? Então, assim, as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência do que fazem consigo próprio, sabe? Não, mas você sabe, uma questão que eu comentei bastante nas redes sociais, e aí eu vou deixar a pulga pra vocês aqui. Engraçado que na época que teve a pandemia, e aí saiu a vacina, as vacinas da Covid, que saíram com um pouco mais de 1 ano, 2 anos, bibibi, bobobó, um monte de gente saiu por aí, né? Mas como que eu vou injetar esse negócio que foi fabricado em 1 ano, bibibi, bababá? Ai, no meu corpo eu vou injetar esse negócio que eu não sei como foi feito. Agora, pra quê? É pra emagrecer? Eles estão querendo enfiar qualquer burdoiada na veia, entendeu? Na barriguinha. Até que seja o trazido de lá do Paraguai. Não sabe como veio armazenado, não sabe de nada, entendeu? É claro que esses casos relatados no Reino Unido, eles vão ser investigados. Isso foi um alerta que, eu não sei como chama lá, mas digamos que o Ministério da Saúde do Reino Unido emitiu, né? E que pode acabar se investigando, descobrir que todas essas mortes não têm relação nenhuma com o medicamento. Sim, essas pessoas tiveram pancreatite e morreram, mas sem relação com o medicamento. Sim. Ou o medicamento pode ter somente revelado um problema que já estava ali. Um problema já existente, como você tem tanta gente tomando, né? Isso acabou. Você acaba pode nem ser a causa da pancreatite. Sim, isso também. Mas o meu problema é que assim, e assim, não é só o Monjá. É tudo. É gente que toma antibiótico sem prescrição médica e cria superbactérias. Ai, meu Deus, aqui em casa eu brigo tanto que o pessoal tem amoxicilina em estoque aqui e o pessoal, qualquer dorzinha na garganta, bota o comprimido pra dentro, eu fico maluco. Você sabe o que tá dando problema? Que eu já vi 2 reportagens sobre omeprazol. Gente, pra quem não sabe, omeprazol dá câncer. o omeprazol não dá câncer, mas ele tá disfarçando câncer. Porque o omeprazol é um remédio para azia, né? Para queimação de estômago, para enjoo. Para enjoo eu não sei, mas para queimação de estômago, azia. Para queimação do estômago. Como eu fiz aquela dieta retardada de cortar qualquer açúcar e carboidrato, que nunca mais, e adquirir uma boa de uma gastrite? Não, intolerância a glúten. Então eu como pão me dá gastrite, pão sozinho, pão com margarina, manteiga, pão. Bolo me dá ardência, sabe assim? Então, mas é muito, muito, muito raro, porque eu realmente sou uma pessoa um pouco avessa a remédios. Eu realmente só tomo quando o médico fala, toma, sua filha da puta. Mas fora isso, eu tomo remédio muito raramente, assim, uma dipirona ou outra pra enxaqueca, alguma coisa assim. E aí aqui em casa tem o omeprazol, e quando tá realmente muito difícil, aí eu tomo. E o que tá acontecendo com o omeprazol? Ele tá disfarçando úlceras e cânceres. Porque a pessoa lasca o omeprazol pra dentro. Sim. E aí alivia aquela dor, aquela queimação, a pessoa não vai no médico, sabe? Então, pra você ver, uso indiscriminado de omeprazol, que é um pouquinho mais forte do que sal de fruta, gente, que eno, sabe? Tá dando problema, tá disfarçando cânceres, tá disfarçando úlceras. Então, todo medicamento, ele precisa ser, não fica tomando
sabe? Ah, porque eu tô com uma dor aqui no joelho. Caramba, vai no ortopedista ver o que é. Vai lá ver o que é, porque às vezes tá inflamado. E não adianta você ficar tomando antibiótico com o joelho inflamado. Exatamente. Criatura. Não adianta você ficar tomando tudo. Então, assim, tudo. Não é Monjaro ou isso ou aquilo. É tudo. As pessoas... sabe? O uso indiscriminado de medicamentos sempre vai trazer problema, independente de que medicamento seja, independente de qual problema seja. E pronto, é justamente esse o que eu queria falar com essa notícia que eu trouxe. Como a gente tá há 1 ano, no máximo 2 anos dessa febre de Ozempic, eu acho que até 2030 a gente vai acompanhar muita consequência grave do uso indiscriminado desse medicamento, somente das pessoas usando ele de origem duvidosa. É o que a gente estava falando essa semana também, dessa descoberta sobre a volta lá das pessoas, da aplicação lá pra pessoa tetraplégica voltar a ter movimento. Eu não sei falar o nome do negócio, não. Fala aí de novo. Poliaminina é o nome da molécula. Agora falando completamente achismo, eu fico com o sentimento lá no fundo de que isso possa se revelar não sei a palavra certa, mas algo que não seja real, o que realmente está acontecendo, porque a gente tem fatos do seguinte: a medicação só está fazendo efeito para pessoas que acabaram de ficar tetraplégicas, ou seja, a cientista lá, ela foi no Danilo Gentili e ela levou uma pessoa com ela andando, que era um paciente que tinha o diagnóstico de tetraplegia. Só qual foi o caso dele? Ele sofreu um acidente, recebeu o diagnóstico de que estava tetraplégico, começou o tratamento imediatamente e conseguiu se recuperar. O problema, as notícias bota assim: tetraplégico recupera o movimento. Isso dá esperança a pessoas que já são tetraplégicas há muito tempo, e essas pessoas não vão voltar a andar. Isso para elas não tem solução. Até porque se houvesse solução, não dá nem para calcular quanto tempo de fisioterapia essas pessoas teriam que ter até voltar a andar normal, desenvolver toda a musculatura novamente. Então, isso é um problema que eu vejo. As notícias estão dando esperança a essas pessoas e elas não vão voltar a andar, infelizmente. Então, ela é um medicamento que só funciona para quem acabou de sofrer um acidente e ficou nessa condição. A divulgação dos resultados está sendo muito atropelada e muito mal feita, né? Assim, eu digo na imprensa. Então, é justamente isso também, outro problema que eu tava vendo também. Essa pesquisa já tem 25 anos e ela acabou de começar os testes em humanos. Ou seja, você tem 6 casos apenas de pessoas que receberam medicação e estão recuperando movimento, né? Um já tá andando, outro consegue mexer o braço, alguma coisa, mas a gente não tem nenhum dado ainda de pessoas que tomaram e não tiveram efeito nenhum. A gente não tem nenhuma publicação desses 20 anos. Não testou isso em ratos, em macacos? O que é que aconteceu? Quais são esses resultados que tiveram? Não tem esses dados. E a coisa que mais me acendeu, foi o que me acendeu esse alertinha de que não é realmente o que está acontecendo. Em uma entrevista dela chamando a poliaminina de molécula de Deus, porque a molécula tem formato de cruz. Aí aquilo... Rapaz... Isso... Uma cientista, um pouquinho de religião, uma cientista, não tem nenhum problema se a cientista for religiosa, mas ela mesma chamar isso de molécula de Deus pelo formato da molécula, porque eu lembro quando os cientistas lá na Suíça, no LHC, comprovaram a existência do bóson de Higgs, que muita gente começou a chamar de partícula de Deus, eles faziam questão que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Uhum. Pô, a própria cientista responsável pela pesquisa, que é algo também que me chama a atenção, que um negócio desse tamanho, só uma pessoa tá recebendo crédito por isso, tá? É tudo muito estranho, que tá rolando. Porque geralmente é um corpo de cientista. Mano, a rede social, o Nobel Prize, a rede social do Instagram do Prêmio Nobel, tá cheia de brasileiros, de gente nos comentários dizendo que ela merece o Nobel. Gente, se ela... Vamos supor que realmente é tudo que tá acontecendo. Ela acabou de começar os testes. Ela vai ter muitos anos ainda de testes e o chamado duplo cego, né? Pra poder comprovar que o medicamento funciona. Ela vai ter que publicar esses ensaios. Outras pessoas vão ter que criticar, vão ter que replicar. Exato. Daqui a 15 anos, quando isso realmente for algo fato, realmente, ela descobriu um método de fazer
recém-tetraplégicos a recuperarem o movimento. Com a descoberta dela, vai revolucionar o mundo. A gente não vai ter mais novos tetraplégicos por conta de acidentes. Aí sim, ela vai receber uma indicação para o prêmio Nobel e que lá eles vão decidir se vão dar ou não o prêmio. Não vai ser agora. Não quer agora. Por exemplo, agora em 2026 vai sair algum prêmio Nobel para alguém da ciência e vou ficar maluco porque a doutora lá não recebeu o prêmio. Sim. É a comoção pública que a gente tava falando agora. É a comoção. Exatamente. De coisas que são atropeladas porque me emocionam, sabe? É o título do programa, pô. Comoção pública. Mas é muito semelhante quando aconteceu lá há uns 10 anos atrás, com uma outra poli da vida, que é a polianemida lá, que foi o cara da USP São Carlos, que ele falou que era a pílula que curava do câncer. Curava o câncer. Nossa. E aí foi uma comoção pública. Eu lembro. Nossa, eu esqueci desse caso. Então, eu sei que faz 10 anos, porque foi exatamente na época que meu pai descobriu o câncer dele. E assim, o câncer do meu pai foi agressivaço, tá ligado? Foi coisa assim de 3 meses da descoberta ao falecimento do meu pai. E eu lembro muito assim de pessoas da minha família trazerem isso como uma esperança, assim, sabe? Fosfolanamida. Ai, gente, eu tô quase lembrando. Fosfolanamida, é isso mesmo. Isso é o que mais me mata, sabe? Assim, é que essas notícias, fake news, relacionadas à saúde, elas dão esperança a que não vai conseguir. E elas impactam a vida das pessoas. Eu acho que não é a pesquisa, eu acho que é a divulgação atravessada e a falta das pessoas entenderem como funcionam protocolos médicos. Que aí, ainda bem que o Adriano lembrou desse caso da fosfolamida, eu esqueci o nome. Fosfoetanolamina, alguma coisa assim. Fosfoetanolamina, é uma coisa assim mesmo. Porque eu não entrei com nenhuma ação desse tipo, mas eu acompanhei a amiga minha que estava fazendo ação, que a gente fazia ação e tinha que protocolar o pedido numa outra cidade, acho que São Carlos. Em São Carlos que a gente tinha que ir para eles poderem fazer a substância para entregar. E era onde eu queria chegar, que eu e o Miro já falamos sobre isso. A minha preocupação com essa, fora tudo que o Miro já colocou na mesa aí, são as pessoas que estão entrando no judiciário para pedir o direito de tomarem essa substância aí, da tetraplegia. Porque é o seguinte, o judiciário não tem que se meter em questões médicas, muito menos questões médicas que não estão... eu sei que vai ser muito triste para pessoas que passam por isso, falar, nossa, mas se é esperança eu também tenho direito. Mas a gente acabou de falar do Monjaro, gente. Você sabe o que você está pondo para dentro? Você sabe o que vai... sabe, eu acho que o juiz não tinha que ficar falando, não, tem direito a tomar assim. Ele não sabe como é que está sendo feito o protocolo, como é que está sendo escolhidas as pessoas. Porque quando você vai testar um medicamento para câncer, por exemplo, não é todo tipo de câncer, não é todo tipo de estágios de câncer que pode participar do protocolo. Entendeu? Você pega ali aquela amostragem para, sabe... É complicado isso aí. Eu acho que assim, uma coisa é você entrar na justiça pleiteando que o seu plano de saúde custeie o seu tratamento de pancreatite. Porque o seu plano de saúde, filha da puta, não tá querendo pagar o seu tratamento. Eu acho que isso é uma coisa. Geralmente quando você entra na justiça é porque o seu médico já recomendou aquele tratamento. Exatamente. Isso. Outra coisa é você entrar na justiça para receber um tratamento experimental. Por exemplo, e aí aqui eu acho que talvez eu me contradiga. Existe o caso daqueles medicamentos de altíssimo custo, que inclusive um deles foi aplicado aqui em Campinas, em um hospital particular, fudidaço daqui de Campinas, com um menino que recebeu por um tratamento que custava coisa de R$1 milhão. Eu não vou lembrar agora o nome do tratamento, eu acho que o nome do menino era Menino Miguel, alguma coisa assim. Eu acho que isso é uma coisa, sabe? Outra coisa é um tratamento 100% experimental. E aí, assim, você coloca essa pessoa com uma decisão liminar e tal, você não sabe se a pessoa tá apta, você não sabe quais são os parâmetros que vão colocar as pessoas aptas a esse tratamento, sabe? Então, é o tipo de coisa que realmente beira um absurdo completo. Porque uma coisa é você ter um medicamento que ele funciona, que ele foi testado, que ele está sendo comercializado por um custo impossível de uma pessoa física pagar. Isso é uma coisa.
E aí você obriga, assim, o Estado a pagar para você. Isso é uma coisa. Outra coisa é o judiciário decidir que você pode participar, tomar uma substância que ainda está em testes, sendo que quem decide, é isso que eu estou tentando falar, quem decide se você pode fazer parte daquele protocolo de teste são os médicos ou os cientistas, que é também, que resvala aí no que o Miro trouxe, sobre ela estar sendo divulgado como se ela estivesse sozinha. Mas cadê os neuros que estão fazendo parte dessa pesquisa? Cadê os fisioterapeutas que estão fazendo parte dessas pesquisas? Os ortopedistas? Os outros químicos? Cadê os outros cientistas fazendo parte dessa pesquisa? Porque só ela não tem como ela fazer tudo. Eu, pelo menos, penso que não, sabe? Pelo menos eu acho. Eu não sou metida com ciência. Eu não tenho doutorado, eu não faço pesquisas, eu não sou jurista. Mas, até onde eu conheço, não é uma única pessoa que faz as coisas quando você está fazendo. É uma equipe. Isso, não é? Sim. É uma equipe de pessoas. Porque até para você entrar, você tem que passar por exemplo, uma pessoa nesse sentido. Tem que saber como é que está o estado da sua coluna, da sua medula, da sua saúde, dos seus órgãos, da sua musculatura, da sua... Aí você apresenta todos esses dados aí, a pessoa que está avaliando quem vai entrar ou não no protocolo, vai ver se você está apto, se já não foi visto lá quando estava sendo feito testes em animais ou em células, se não foi mostrado alguma rejeição por alguma questão que você tem. Por isso que eu acho tão complicado o juiz sair por aí mandando tomar, mandando aplicar. O juiz não está sabendo o que está fazendo. O juiz não é cientista, o juiz é juiz. Ele entende de direito, não de medicina. Mas você sabe que uma coisa que isso escancara bastante na nossa cara é como divulgação científica é mal feita no Brasil, em primeiro ponto, e em segundo ponto, como a mídia, ela vive de sensacionalismos. Espetacularizar, entendeu? As questões, tudo. Tudo, e literalmente tudo. Porque se a coisa não é espetacular, não ganha projeção, não ganha clique, não gera o quê? Não gera engajamento. Dinheiro, capital. Mas aí a gente volta na questão do rapaz da montanha. É a comoção popular. Você divulga mal divulgado para que as pessoas fiquem emocionadas, para que as pessoas levem aquilo adiante, para que as pessoas se mobilizem, seja numa parte criminal, seja numa parte sobre um cãozinho, seja na parte de medicamento, seja na parte de direito. Tudo, hoje em dia, você vive, a mídia, engajamento e tudo, você vive de emoção, seja amor, esperança ou ódio. Você pode reparar. É isso que gira redes sociais. Sim, e principalmente num país de um analfabetismo funcional tão grande que faz com que as pessoas pensem com o fígado. Não é? Tudo gira em torno disso, de comoção social. O Monjaro é isso. É o milagre do emagrecimento, que também não é. Ajuda, mas você precisa ter uma alimentação balanceada, até porque ele vai tirar sua fome. Se você não comer, você vai ficar doente, sabe? Trazer um outro ponto aqui sobre essa questão do Monjaro. E aí foi uma reflexão que eu vi uma pessoa fazendo, eu achei interessante trazer aqui para vocês também. O pessoal comentando que, assim, o ideal de o que se considera como saudável muda com o passar do tempo, em primeiro ponto, e segundo, que uma outra pessoa comentou o seguinte, que agora emagrecer vai se tornar coisa de pobre. Eu vou elaborar mais, é o seguinte... Com relação a o que é bonito, o que é belo e o que é saudável muda com o passar do tempo, porque, sei lá, no século XVI, se você fosse uma pessoa mais gordinha, você era considerada uma pessoa mais saudável. Aqui, próximo da década de 50, da década de 70, começou-se a criar esse quesito de o magro é bonito, porque, por exemplo, Marilyn Monroe não era uma pessoa magra. Só um ponto, Adrian. O ser mais gordinho, ser considerado mais bonito, não o ser mais saudável, mas porque você era de uma época quando você ser gordo, significava que você tinha mais dinheiro. Sim, exatamente. Dinheiro pra comer bastante e chegar daquela forma. Trabalhava pouco. Exatamente. Por isso também que as pessoas usavam muito pó, as pessoas eram muito brancas
e usavam muito pó também para ficarem ainda mais brancos. Vocês já devem ter visto em filme. Sim. Por quê? Porque não ficar ao sol era status de riqueza. Você não trabalhava na terra, você não cultivava, você era rico, por isso você era pálido. E aí, com tudo isso posto, agora que vocês falaram sobre isso, nos últimos anos a gente viu um senso estético e até acho que principalmente nos últimos 5 anos uma coisa de mundo fit, você tem que ser fit, você tem que estar com o corpo todo malhado, você tem que se alimentar. E agora, será que a magreza, será que esse quesito do corpo ideal vai se tornar como algo de pobre? Vai deixar de ser... Tipo, qual vai ser a próxima coisa que vão considerar como o ideal de riqueza? Você viu um vídeo do Paulo? Vocês viram um vídeo do Paulo? Como é que é aquele do Luizão? Do Pablo e Luizão? Do Pablo e Luizão. É Paulo... Gente, o nome do menino que é ator da Globo. Eu sei quem que é, mas eu não lembro o nome dele agora. É Paulo... Nossa, meu Deus, me fugiu completamente da cabeça o nome do menino. Enfim, mas ele fez um vídeo que é uma verdade. E eu acompanho um nutricionista também no Paulo Instagram. Vieira. Isso, obrigado, Paulo Vieira. Ele falou assim, a nossa relação com a comida, ela tá ficando problemática. Sim. Porque ninguém mais chama comida pelo nome da comida. É carbo, exatamente, macro, proteína. Gente, dá nome. É arroz, feijão, salada, é um bife, carne, é um frango, é uma carne. Chame as coisas pelo nome. Para com essas coisas loucas, sabe? A nossa relação com a comida. Outra coisa, ser gordo também, hoje em dia, naquela época que a gente estava falando, era sinal de riqueza. Hoje em dia é sinal mesmo de uma classe mais baixa. Por quê? Classes mais baixas só podem comprar alimentos mais baratos. Alimentos mais baratos são alimentos cheios de gordura trans, porque já é realmente colocado coisa industrializada para baratear os custos e você conseguir vender mais barato. Então, realmente, o pobre, ele realmente está com uma alimentação que não é adequada, porque a adequada está ficando cara. Você não consegue mais comprar orgânicos por um preço razoável, você não consegue. Tem gente que... Gente, a gente trabalha tanto, tem gente que não consegue acordar cedo para ir na feira, para realmente comprar produto ali de horta, sabe? Você não consegue. Aí você vai no mercado, é mais fácil você comprar enlatado, porque é menos problemático para você fazer quando chegar do serviço muito cansado e é mais barato também para o seu bolso. Então, assim, isso que está acontecendo com a alimentação hoje em dia. Só pra ter uma ideia aqui, pra gente comparar. Quanto custa um pé de alface na sua cidade, Sandra? 5 e pouco. E por aí, Thiago? De cabeça eu não vou lembrar, mas é menos. O custo de vida aqui em Pernambuco, principalmente aqui em Moreno, que eu moro numa cidade rodeada de zona rural, então a gente consome muito produto produzido aqui mesmo, então é bem mais barato. Olha a benção, Sandra. Nós de São Paulo, é tudo fodido. Aqui em Campinas custa R$6 um chumacinho, assim... muito pequeno de alface. É 5 e pouco, 5,80, 5,70. E aí é que assim, eu tomei alface para usar como uma régua. É óbvio que uma alimentação saudável, ela envolve muitos tipos de legumes e, sei lá... Não, mas eu falei pra minha mãe, entendeu? Eu falei pra minha mãe nesse ano, eu falei, a gente vai comer um pouco mais, porque assim, a minha mãe tem 73, vai fazer 74 agora, dia 20, e ela tem uma saúde de ferro. Os exames dela, ela tá acima do peso, mas os exames dela são todos perfeitos, HDL, tudo perfeitinho, não tem diabetes, ela só tem pressão alta e ela sente muita queimação nas pernas por causa da circulação. E todos os médicos dela falam, dona Neuza, a única coisa que eu posso receitar pra senhora é uma caminhadinha, dona Neuza. É uma caminhadinha, caminha só um pouquinho, porque minha mãe é extremamente sedentária. E eu falei, vamos mudar. Até porque eu engordei muito também depois da pandemia. Da pandemia pra cá eu engordei 20 quilos. Eu vou usar a sua mãe como exemplo, Sandra. Sua mãe tem 70 e poucos anos. Sua mãe viveu aí, vamos pegar desses 70, 40. Então, sua mãe por 30 anos consumiu comida de verdade, entendeu? Não é esse negócio cheio de agrotóxico, não é essa comida hiperindustrializada, não é esses...
vamos falar de arroz mesmo, porque hoje em dia você vende a semente, mas você já vende a semente junto com o adubo, junto com o agrotóxico, entendeu? Provavelmente os 30 primeiros anos da sua mãe conseguiu comer o arroz que era um arroz plantado, talvez até mais orgânico do que, sabe? Uma coisa assim... Meu avô plantava, inclusive. Mas o que eu tô querendo dizer... Assim, não era uma comida industrial. Não era uma comida... é nem tão antigo assim, pô, porque eu tenho 39 anos e durante toda a minha infância, por exemplo, todo o leite que a gente consumia em casa era um carroceiro que passava vendendo leite que ele tinha ordenhado na madrugada, pô. Eu, durante toda a minha vizinhança, porque meu pai era administrador de fazenda, gente, então assim, né, eu tomava leite que vinha da vaca, da teta da vaca ali do lado de casa. Eu consumi muita coisa industrializada, sabe? Eu vivi uma vida comendo coisas industrializadas, desde... nuggets e hambúrgueres dos tipos mais... Mas enfim, não é esse o ponto. Tipo assim, eu posso dizer que eu não comi comida. Talvez até por isso, um pouco da minha compulsão alimentar. Eu sou gordo, gente. Isso é... Pra quem não vê como o podcast aqui é só em áudio, eu sou um homem gordo, e eu tenho plena ciência disso, e eu tenho plena ciência que certa parte do eu ser gordo tem a ver com compulsões alimentares, com o simples fato de eu não conseguir pegar um pacote de bolacha e comer uma, duas, e comer a porra do pacote inteiro, entendeu? E acho que isso é um ponto que dá para se discutir no quesito de que as pessoas não conseguem se alimentar de forma correta porque elas se alimentam com coisas que não suprem a quantidade suficiente para te dar saciedade, mas é uma quantidade absurda de gordura, de açúcar, de sal, entendeu? Mas não é uma coisa que te sustenta. Então, mas o que eu falei para minha mãe é o seguinte, eu falei assim, a gente vai mudar isso aqui. Eu falei assim, a gente vai comer menos carne, a gente vai passar a escolher carnes mais magras, a gente vai comer menor quantidade. Aí eu fui pra internet, meu filho, e fiz quase que um mestrado em saladas, inclusive fiz uma salada de quiabo. Gente do céu, que delícia. Mas enfim, virei mestre em saladas e tô fazendo salada aqui em casa a rodo. Comecei a ir à feira, não só ao mercado, mas à feira também. E assim, tá dando certo, porque eu já emagreci 3 quilos, ela já emagreceu 2. Aí todo dia a gente levanta cedinho, eu levo ela para dar pelo menos uma volta no lago ali da FAP perto de casa, que tem mais ou menos uns 720 metros. Então ela anda 720 metros, ela caminha, desinchou, melhorou a circulação, ela não tá mais reclamando de cãibra, não tá mais reclamando de peso, não tá inchada, você entendeu? Mas é claro, tomando a medicação certinha para pressão alta e para coisa. Então assim, só que eu tenho tempo para fazer isso. Eu trabalho em casa, eu trabalho home office, eu tenho tempo para fazer isso. Mas tem gente que não tem. Não tem tempo de parar. Para fazer uma salada, que eu tô falando, eu levo uns 15 minutos. A pessoa chega em casa, ela só quer tomar um banho, porque em 15 minutos ela tá dormindo, sabe? Ela tá capotada. Então ela vai preferir, de repente, alguma coisa que já tá ali meio pronta, esquentar no micro-ondas e vamos embora, que eu tô com sono, eu tô cansada. Exatamente. Então, é esse o problema da vida de hoje, sabe? Não é... E aí todo mundo ainda fica enfiando na cabeça dessa pessoa que, além de você trabalhar, além de você acordar às 4, trabalhar exaustivamente, você ainda tem que estar bonito, você ainda tem que mostrar músculo, você ainda tem que estar moreno, você ainda tem que estar gostoso, você ainda tem que ter cabelo, você ainda tem que não sei o quê. Caralho, mano, me deixa. Me deixa, sabe? É praticamente um racismo classista, né? Porque as pessoas que são bonitas entre aspas, né? As pessoas que levam essa vida fitness, elas não falam o tempo que elas gastam fazendo, preparando coisas. E outra, as pessoas que às vezes são desse mundo fitness não mostram que tem pessoas fazendo coisas pra elas que elas quase não gastam tempo. Por isso que elas quase não gastam tempo preparando ou fazendo coisas, né? Porque então, o trabalho delas é o corpo, mostrar o corpo. Então elas ficam na academia o dia inteiro porque é o trabalho delas. Sim. Então, eu tava lendo recentemente assim, que o tempo ele vai ser o principal produto de ostentação que as pessoas vão passar a ter. Exato. Porque isso eu consumi esse tipo de conteúdo porque minha esposa ela é da corrida, eu sou do ciclismo agora, e a gente começou a perceber um tipo de elitização que ocorreu nesses esportes, que é o seguinte:
há um tempo atrás, você precisava gastar um pouco mais para fazer um bom desempenho na corrida, porque tênis e roupas são caros. E no ciclismo é tudo muito mais caro ainda. Bicicleta, muito caro. Só que com o tempo barateou. E o que é que acontece? Você tem mais pessoas pobres se misturando com as pessoas ricas nesse tipo de esporte, e isso não é bom para eles, né? Eles não querem se misturar. Claro que não. E o que é que ocorre? Que está ocorrendo uma massificação das pessoas ricas migrando para o triatlo, porque uma pessoa rica tinha tempo para correr. Hoje em dia, uma pessoa pobre, ela consegue ainda comprar, já consegue comprar equipamento e tem um tempo também para correr. Uhum. Mas o triatlo é o tipo de esporte que ele vai ser sempre elitizado. Uma pessoa pobre não vai poder participar do triatlo, porque é um esporte que demanda, além de muito investimento, porque você tem que comprar equipamentos bons para 3 esportes diferentes, ainda a coisa que o pobre não vai poder ter é tempo para fazer tudo isso. E aí você tem uma massificação do triatlo por causa disso, vão migrando. Porque eles migram, né? É a história do... Esse aeroporto tá virando rodoviária, né? De uma senhora muito... Perfeito. De uma senhora muito conhecida aí, esposa de um famoso muito conhecido. Porque, assim, os únicos esportes... isso eu sempre falei, por exemplo, você pode, na periferia, você pode ter um novo Ayrton Senna. E a gente nunca vai saber. Porque um menino da periferia não vai ter acesso. A gente pode ter um campeão de hipismo. Um menino da periferia, uma menina da periferia nunca vai ter acesso a cavalos, a esse tipo de treino. Só que a gente ainda pode assim, ter o novo Gustavo Scherer, né? Mas a gente nunca vai saber porque eles não têm acesso à piscina. Porque o que o Miro falou é uma realidade. Alguns esportes, porque assim, antigamente o moleque só podia ser jogador de futebol, nem a menina tinha essa opção, porque não tem escolinha de futebol com meninas. E é nisso que se explica o fato do Brasil ter tido tantos craques absurdos geracionais, porque é o esporte que realmente todo mundo faz. Sim, porque é um esporte realmente democrático. É democrático, entendeu? Só que, porque aí quando eu falo para as pessoas que tudo significa política, porque tudo é político, tudo. Sim. Desde o que a gente está falando sobre o arroz, o alface no preço de quase R$6, que é caro, porque é comida, e se é comida também não é barato para produzir, é caro para produzir. Mas, assim, a corrida está muito em alta, as academias baratearam, então as pessoas podem, quem tem tempo, quem tem vontade, quem gosta, eu, por exemplo, detesto, mas tem podido ir para academia. O futebol sempre foi um esporte muito democrático e pelo Brasil todo. Então, como o Miro disse, é por isso que nós fabricamos tantos craques de futebol, tantos jogadores incríveis de futebol, e agora estamos fabricando jogadoras de futebol. Só que cadê incentivo ao esporte? Que nem tem nos Estados Unidos, junto com a Rússia, a China, são fábricas de esportistas. Por quê? Porque você começa na escola, escolha um e faça, porque a sua faculdade depende disso, sua bolsa. Olha isso me lembrou que você tem China e Estados Unidos, são as 2 maiores potências olímpicas do mundo, né? E por motivos completamente diferentes. A China é o Estado. A gente vai ser uma potência olímpica, então vamos despejar dinheiro para todo mundo escolher o esporte que faça, e você vai treinar até exaustão diariamente. Nos Estados Unidos é muito louco como ocorreu lá, porque os Estados Unidos não tem faculdade pública. Tem o que eles chamam de community, né, que são faculdades bem mequetrefes e tal, mas todas as faculdades boas são particulares. E você tem o ensino fundamental e médio público, mas as faculdades não. Então, uma faculdade pública custa em média $65 mil por ano. Só que um bom atleta de algum esporte, ele pode ter bolsa de até 100%, dependendo do quão bom atleta ele é. Bolsa integral. E aí, é o que acontece. O pirralha, criança, os pais pensam assim, durante os 9 anos de ensino fundamental e médio, vamos investir em torno de $1.000 por ano, 9 mil ao longo de todo o ciclo escolar, para ela fazer um esporte. E assim, se ela for um bom atleta, ela pode construir, 50% na universidade. Isso já é uma economia gigantesca, né? E
o fato de ser assim, não que seja bom, seja ruim não ter faculdade pública, mas o fato de só ter faculdades boas particulares faz com que todos os pais queiram investir em um filho praticar qualquer esporte. Isso faz com que eles sejam uma potência olímpica colossal, né? Eles só não são bons no futebol mesmo, que eles chamam de soccer, mas qualquer outro esporte, Na eles verdade, dominam. porque eu acho engraçado, porque no mundo todo, o futebol sempre foi visto como o futebol, o soccer, né? O nosso futebol sempre foi visto como um esporte futebol masculino. de verdade, vamos lá? Vamos falar o certo? O futebol de verdade, né? Vamos lá. Bola no pé, futebol. Pois é. Mas ele sempre foi visto como um esporte masculino, praticado por homens. Sim, né? Até pelo contato, porque é um esporte de contato, é um esporte muito rápido, de propulsão e tudo mais, enfim. Mas nos Estados Unidos, o futebol americano é que é visto como um esporte de masculino, e o nosso futebol, o soccer, é visto como um esporte feminino. Sim. Lá. Não à toa que os Estados Unidos têm 2 Copas do Mundo de futebol feminino. De futebol feminino, porque lá sempre as meninas é que jogavam futebol. É um esporte feminino. Há poucos anos, eu acho que menos de uma década, é que o futebol conseguiu quebrar essa barreira do sexismo e começaram a contratar jogadores famosos. Acho que o Cristiano Ronaldo foi pra lá, não foi? O Messi foi pra lá, e você já tem. O Messi. E você tem alguns jogadores dos Estados Unidos que jogam na Europa, bons jogadores. O Messi foi pra lá, porque eles realmente, agora, como quebrou essa barreira do sexismo aí, eles estão investindo em contratar jogadores muito, assim, de peso pesado mesmo, pra ir pra lá, pra virar treinar técnico e isso mais. Estão investindo pesado no futebol masculino agora também. Mas eu acho, pra mim, se tiver uma década disso, é muito. Por mais que eu abomine praticamente todas as opiniões do bilionário Flávio Augusto, né? Ele é uma das pessoas responsáveis pelo futebol que está se tornando isso nos Estados Unidos, né? Que ele entrou na liga comprando o time do Orlando City, e ele já explicou em participações nos podcasts antigos, porque teve uma época que tinha o GVCast, o podcast dele, e eu era o editor do podcast dele. Então eu era obrigado a ouvir tudo que ele falava, sem reclamar. Aí, pelo menos você ouvia ganhando, né? E eu, que era um desgraçado, que eu ouvia porque achava que era interessante. E aí, ele entrou pra liga lá junto com outros 20 empresários, né? Outros 19 empresários, né? Pra montar a liga completa, porque ele viu esse potencial, né? O futebol é minúsculo nos Estados Unidos, então você só tinha um caminho pra ir, né? Crescer. Sim. Justamente criar uma liga pra ganhar dinheiro. E começaram contratando craques absurdos, né? Kaká jogou lá no final de carreira. Não sei se vocês conhecem, mas o Ibrahimovic, que é uma lenda absurda do futebol, jogou lá também. Bom, atualmente, praticamente todo jogador em final de carreira hoje em dia ou vai para os Estados Unidos ou vai para a Arábia Saudita. Exato. E Messi escolheu ir para lá, e isso, só a presença de Messi lá cresceu o futebol lá de uma maneira colossal, pô. O Inter Miami lota os estádios. Inclusive até brincam, né? Que se botar uma patrulha do Ice nos jogos do Messi, prende metade do estádio, né? Que o Laranjão não nos escute, porque o latino, ele é muito apaixonado por futebol e por beisebol, né? Porque em alguns países aqui da América do Sul, o beisebol é mais popular que o futebol. Isso. Ontem mesmo, dia 8 de fevereiro, teve o Super Bowl lá, né? Com o show do Bad Bunny lá, botando, arregaçando, mandando uma frase absurda, né? Ele mandou assim, God bless America. E aí a torcida, aí seja você, Chile, Argentina, Brasil, Paraguai, foi maravilhoso. Maravilhoso. E aí, o Super Bowl, ele tem uma audiência absurda de quase 200 milhões de pessoas assistindo no mundo. Eu acho que é o tempo mais caro de propaganda do mundo, se não me engano. Então, só perde para que aí o pessoal vai entrevistar e falar os números para os americanos, eles ficam chocados, porque para eles o Super Bowl é o maior evento esportivo do mundo, com 200 milhões de audiência. Mas quando eles ouvem que no final de Copa do Mundo tem 4 bilhões de pessoas assistindo, eles entram em choque. A Copa do Mundo é de 4 em 4, né? O Super Bowl é todo ano.
todo É isso que eu tô ano. falando. Eu acho que é o tempo de propaganda mais caro do mundo, se você for pensar. Ok. É isso aí, meu povo. Me encaminhando aqui pro final do nosso querido programinha. Senhora Sandra Maia, onde as pessoas encontram Vossa Senhoria? Lá no Blue Sky, como diz o povo lá do Blue Sky, bluesetando muito, principalmente sobre esse episódio. Geralmente não assisto, mas esse BBB tô fissurada, tô obcecada por esse BBB, tô lá todo dia comentando. Vai lá no @Sandra Maia com Y e H no final. Ok, é isso aí. Senhor Thiago Miro, onde as pessoas encontram Vossa Senhoria? Pode me encontrar @Thiago Miro no Instagram ou TikTok. E editando muitos podcasts também. Inclusive, se precisar de edições de podcast, o senhor Thiago Miro aceita trabalhos. Aceito, só mandar DM. Ok, é isso aí. Caso vocês queiram também, nós estamos no Instagram, Twitter, Blue Sky, como @comentapod. Eu confesso que eu estou mais ativo no Instagram. Se você quiser nos mandar um e-mail, aquele e-mail de comunicação extremamente arcaico, você pode encaminhar para comentaristasPod@gmail.com. Nós temos o nosso formulário, que é o Bora Comentar, onde você envia matérias, opinião, comenta a coisa que nós comentamos, manda coisa pra gente comentar aqui, fica à vontade. Ou se você quiser falar assim, olha, eu não sei por onde que eu vou ouvir vocês, se eu vou ouvir vocês pelo Spotify, se eu vou ouvir vocês pelo YouTube, se eu vou ouvir vocês pelo meu agregador, ou se eu quero só o feed de vocês pra colocar. Olha, essa eu tô falando com gente do podcast Raiz lá de 2008, hein? Pegar o feed para adicionar no meu agregador de podcast, nós temos o nosso Linktree, que está aqui nesse episódio onde você está ouvindo, na descrição, vai estar lá o linkzinho para todos os coisas, inclusive, sabe para quê? Para a rede social desses dois aqui, então clica lá, vai conhecer os nossos queridos amiguinhos. Eu estou apenas no Letterboxd como @AdrianLemos, o meu povo. Agradeço imensamente por este programa. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok. É que a sua câmera está travada e o senhor está com uma cara de bravo. Meu áudio tá indo corretamente? Tá bonitinho? O seu áudio tá vindo. Então é minha câmera que tá dando pau aqui. Eu tava tentando mexer aqui alguma coisa pra ajeitar, mas enfim. Então, é que eu só percebi agora, na verdade, que sua câmera tava travada. Eu tava vendo 1 FPS por semana. É porque assim, ó, você falou e sua boca não mexeu. Eu falei, caralho, o Miro é muito ninja mesmo. É mímico. Nem é mímico, Okay. é outro nome. A gente fazia a ação e depois com a sentença de procedência você tinha que levar. Peraí, ô Sandra. Eu acho que São Carlos. Volta de novo. Arruma aí, porque conforme você tá mexendo a cabeça, tá fazendo barulho ainda. É porque tá machucando minha orelha hoje. Melhorou? Agora melhorou. Perfeito. Tá fazendo barulho ainda? Então, o que eu tava dizendo é o seguinte: